Voltamos com o 4º seminário do curso de especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana. Hoje estamos abordando o tema Aspectos Jurídicos da Saúde do Trabalhador. Eu sou o Sérgio Guerra Sartor, sou médico, coordenador do Núcleo de Pós-Graduação aqui da Escola Municipal de Saúde. E participando comigo hoje aqui, eu estou com o Dr. Jorge Ussier, que é Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado, e o Dr. Antônio Rebouças, que é advogado e professor convidado da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Iniciando aqui esse terceiro bloco, quer dizer, até antes de iniciar esse terceiro bloco, eu queria saber se tem alguma pergunta da plateia. Por favor, você se identifique e faça a sua pergunta. Meu nome é Ana Valéria Pradal, eu trabalhei muitos anos no CST Santo Amaro e hoje estou como subgerente da Gerência de Vigilância ao Trabalhador em Covisa. E eu queria dizer assim, para o doutor Jorge, para o doutor Rebouças, cumprimentá-los antes de tudo, mas eu queria dizer que, na Gerência de Vigilância em Saúde do Trabalhador, embora seja relativamente novo o trabalho com os promotores, já existe um segundo promotor de 2004 para cá, e procurador, na verdade, e existe um trabalho, existe um apoio do jurídico da Secretaria Municipal e do próprio jurídico da Prefeitura Municipal em relação aos processos administrativos que são feitos nos centros de referência e em Covisa, na área da gerência de saúde do trabalhador. Então, só que assim, existe até... podemos aprofundar e melhorar esse conhecimento, né, e essa relação com a Procuradoria do município, mas eu acho que ela existe e existe um apoio. Eu só queria dizer isso. Mas, na verdade, eu queria que o doutor Jorge ele recordasse um trabalho que foi muito interessante das marmorarias, que foi feito com o município de São Paulo, INCOR, Fundacentro, né, em que a gente fez uma avaliação muito interessante do que havia de adoecimento, né, nos trabalhadores e o que o que havia dentro da cidade. Esse processo todo que o senhor inaugurou, na verdade, eu queria que o senhor recordasse um pouco para os alunos desse curso e dizer que ainda não conseguimos resolver muitas das questões. Hoje em dia, a gente está voltando a discutir a questão da silicose, que não é nada nova, né? Numa forma muito agressiva que está ocorrendo, e o Ministério Público Federal do Trabalho hoje está atuando, né, dessa mesma forma que o senhor inaugurou, e nós estamos fazendo trabalhos, parece um revival, né, dessa situação que houve nas marmorarias. Nós estamos vivendo agora na indústria da borracha, que está adicionando sílica à borracha de panelas de pressão, de vedação. Então, assim, eu queria que ficasse como um exemplo, que o senhor contasse um pouco dessa história. Tá bom. Bom, eu vou ter que resumir bastante, mas assim, na verdade, quando nós atuávamos lá, nós não é um plural majestático, porque não era apenas eu, sempre começamos, pelo menos em dupla. Quem iniciou esse trabalho fui eu e a doutora Maria Cristina, uma amiga minha, e depois vieram outros colegas trabalharem junto comigo. O primeiro contato que nós tivemos e que nos chamou muito a atenção na área da atuação de saúde do trabalhador foi quando nós conhecemos os centros de referência em saúde do trabalhador. Isso em dezembro de 1991. O Sérgio Carneiro era coordenador de alguma coisa, enfim, e a gente acabou fazendo um convênio de assessoramento técnico com a Prefeitura de São Paulo, com o município de São Paulo. E aí a gente começou a entender realmente o que era a saúde do trabalhador. A gente tinha começado a trabalhar nessa questão de prevenção de acidentes em agosto de 91 e começamos junto com a Secretaria do Trabalho, umas coisas, justamente aquela questão hegemônica que eu disse, do mundo do trabalho. E aí eu me lembro, nesses primeiros meses, uma vez eu fui numa siderúrgica, São Paulo tinha siderúrgica ainda, hoje não tem mais, né? Os tempos mudaram muito, né? Mas a gente foi lá e aí fui junto com um fiscal da DRT e ele começou a querer notificar, porque não estava pintado disso, não estava pintado daquilo. Eu perguntei para um trabalhador, mas que diferença faz estar pintada essa ponte e a outra não? Eu acho que o chefe lá gosta daquela cor, ou seja, eu comecei a entender que cumprir norma de NR não significava absolutamente nada se não houvesse realmente um aprofundamento muito maior daquilo, e a gente só encontrou isso quando começamos a trabalhar com o centro de referência. Apenas
para situar o porquê desse trabalho da questão da marmoraria. E aí, mais para frente, um dia, a partir de um caso de silicose, numa ação acidentária, numa marmoraria lá na Miguel Stefano, que tem bastantes e tal, eu fui fazer uma vistoria na marmoraria. Falei, mas já sempre fui marmoraria como cliente, né? Fui lá de novo, mas eu fui com um médico, o Manuel Adácio, não sei se ele ainda trabalha Está aí? Há quanto tempo? Eu fui com o Manuel Adácio, na época ele trabalhava, acho que ainda no antigo ERSA, né? ERSA, sei lá, ERSA 3, ERSA 6, sei lá como é que era. E eu fui com ele, e aí a gente começou a fazer a vistoria, ia tantas lá, o dono da marmoraria falou assim, mas doutor, por que só eu? Eu falei, o senhor tem toda a razão. Não tem sentido ser só o senhor, uma vez que todas as marmorarias trabalham dessa maneira. E a partir daí, então, a gente acabou construindo a marmoraria é um exemplo, a gente teve outras atividades nesse sentido. A gente acabou construindo um trabalho coletivo, vamos dizer assim. A gente não pegava apenas uma empresa, a gente resolveu pegar todo aquele setor de trabalho. Mas isso a gente fez muitas reuniões prévias com o centro de referência, o Manuel Adácio foi o primeiro que me assessorou, a gente fez com a Fundação, então a gente criou primeiro um modelo de atuação. Daí, em 2000, nós fizemos uma audiência pública, onde foram convocadas todas as marmorarias de São Paulo, e onde foi dito, olha, vocês têm esses problemas. Aqui, mas todos vocês têm esses problemas. Então, vocês têm, daqui a 6 meses, vai ser iniciado uma vigilância sanitária nos seus locais. Quem vai fazer são os centros de referência. O modelo, o que vai ser visto é isso. Nós apresentamos, inclusive, o roteiro do que iria ser visto, né? E se for constatada alguma irregularidade, isso vai significar, inclusive, na esfera penal, eventual responsabilidade por conta de exposição a perigo de vida. Tem um artigo disso nesse sentido. Fizemos essa audiência pública e tal, e esse processo se iniciou dessa maneira, ou seja, primeiro houve todo um estudo prévio, foi feita uma apresentação de audiência pública para todos, olha, vocês têm esses problemas, vocês têm um prazo de 6 meses para resolver, e a partir daí serão feitas essas vistorias, e as consequências serão, inclusive, na esfera criminal, com investigação criminal. Nós vamos fazer acordos no Ministério Público, vamos fazer ação civil pública, então, mas isso começou em 2000, a audiência pública foi em 2000. E é bom saber que, pelo menos, continua até hoje esse processo correndo, porque quando encerrou a atividade no Ministério Público Estadual, em 2006, eu acho, eu não estava, mas já tinha sido, não estava mais atuando, eu saí em 2002, eu fui, na verdade, eu era promotor e passei a ser procurador de justiça em 2002, em 2005 ou 2006 que acabaram essa atividade. Todos os processos, todos os inquéritos que estavam em andamento foram enviados ao Ministério Público do Trabalho e eu fico feliz de que estejam continuando esse trabalho. Legal. Parece que a gente recebeu uma questão aí por telefone. Esse curso, na verdade, ele é oferecido não só para a Secretaria Municipal de Saúde, mas também para a SEMPLA, onde está o DSS, que é o Departamento de Saúde do Servidor, e até que o Sérgio Carneiro, que o senhor citou, foi coordenador por um tempo. Então, se vocês colocarem no monitor, produção, eu posso ler lá a pergunta, que chegou por telefone. Como a legislação em saúde do trabalhador atinge e abrange os agentes públicos? Então, como a legislação em saúde do trabalhador atinge e abrange os agentes públicos? Algum de vocês poderia ajudar aí nessa resposta? Acho que eu posso começar, doutor Rebouças complementa. Okay. Essa pergunta sempre é feita. Na verdade, na época, há muito tempo que eu não trabalho, eu trabalho hoje em outras áreas de atuação, mas eu ainda fico feliz de ser lembrado para vir nesses encontros, mas elas sempre são feitas, ou seja, e eu cheguei uma vez até a escrever um artigo, um pequeno artigo sobre isso e tal, e acabou virando esse artigo, acabou virando até uma parte de um livro que o Roberto Gouveia fez uma vez de uma lei estadual de saúde do trabalhador. Eu digo assim, o funcionário público, o agente público, ele é trabalhador. Ele tem os mesmos direitos e os mesmos deveres de qualquer trabalhador. No campo do trabalhador tem os mesmos direitos. O que muda é a relação jurídica. Nós estamos falando de CLT, a gente está falando de empresa, a gente está falando de Estado, a gente está falando... A relação jurídica muda.
Mas em relação à questão, por exemplo, que o ENPOC, que a gente está falando aqui no ponto de atenção integral à saúde do trabalhador, ou seja, na prevenção da doença, né, todo ente estatal, toda empresa estatal deveria fornecer, é obrigado a fornecer as melhores condições de trabalho, o melhor ambiente de trabalho. Então, não existe mudança, não existe dicotomia, não existe mudança nenhuma. Em relação à questão de prevenção de doenças e de acidente, qualquer ambiente de trabalho deveria estar, segundo o ordenamento jurídico, deveria estar aí imune de agentes agressores à saúde do trabalhador, inclusive dos agentes públicos. Ok. O servidor público, historicamente e lamentavelmente, tem sido muito atingido por uma série de enfermidades, haja vista, por exemplo, os professores, com uma série de problemas de saúde. Nós temos casos até de servidor de Tribunal de Justiça. Uma servidora nos procurou, atacada por uma ler severíssima, e ela estava enfrentando problemas burocráticos, porque a postura de quem é responsável pela condução dos trabalhos, ou seja, a quem ela assessora, é a convencional, ou seja, se lhe deram os médicos alta, a senhora tem que digitar, a senhora tem que fazer tudo que cabe ao funcionário executar no exercício das suas atribuições. Eu me lembro também de um evento com o sindicato, a Associação dos Escrivães de Polícia. A incidência de LER também era inacreditável. Uma das diretoras tinha a mão em garra. E quando ela obteve alta, voltou lá para a delegacia de polícia e o delegado lhe disse: olha, se a senhora tem alta, a senhora vai ter que bater a máquina. Naquele tempo era ainda bater a máquina, depois veio o computador, e os problemas só se agravam. Males psíquicos, então, os transtornos mentais, são muito frequentes. E a legislação é pobre, é deficiente. Eu tenho me batido muito no sentido de que se proteja a saúde dos servidores públicos, mas não há receptividade. E, para ser sincero, até os próprios sindicatos são omissos nesse particular. Vamos dizer a verdade. E, infelizmente, também não há nada que eu saiba de iniciativa no sentido de coibir. Eu só registraria a título, talvez, de curiosidade ou de informação, que o servidor público aqui no município, desde o tempo do Adhemar de Barros, ele tem uma proteção. Uma lei, né? E no estatuto nós temos uma previsão de que doença do trabalho, acidente do trabalho, é interessante, não tem um conceito próprio, remete à legislação federal e prevê lá alguns benefícios, se houver sequelas ou a invalidação total, mas ainda de uma maneira muito tímida e insuficiente. O servidor público, infelizmente, está numa situação de profunda desigualdade, se bem que igualar aos trabalhadores da iniciativa privada não seria nenhum privilégio, porque a situação também deixa muito a desejar. Como eu falei no início, esse curso é um curso feito à distância, com uma parceria aí da Secretaria Municipal de Saúde com a ENSP, e é utilizado uma plataforma, um ambiente virtual de aprendizagem, e os alunos fazem as discussões com os tutores, com os orientadores de aprendizagem. Então, na elaboração do roteiro, a gente procura também aproveitar e trazer algumas discussões que estão acontecendo na plataforma de ensino. Então, eu queria colocar aqui nesse momento, até aproveito para agradecer os tutores, os orientadores de aprendizagem que têm participado, ajudado a gente na construção desses seminários, e eles trazem uma questão que até o doutor Lucier já passou perto dela, que é a questão dos adicionais de periculosidade e de insalubridade. Então, a pergunta que os alunos fazem é a justiça nisso, essa questão de vender, o órgão do corpo, o doutor Lucier falou do pulmão, é possível vender o rim também, ele tem agentes nocivos também para o rim, tem o cádmio e outros agentes. Mas a questão é essa, eu gostaria que o senhor, doutor Rebouças, pudesse nos dizer aí como é que o senhor vê essa questão desses adicionais. Na primeira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, em Brasília, eu fui um dos convidados
e até não seguiu o saber acadêmico, então o meu artigo, como era a Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, eu tentei me colocar como um trabalhador examinando a legislação. E o título é O Mito da Legislação Brasileira. Eu não citei autor nenhum, aquelas coisas tradicionais de praxe, né? Falei, vou tentar interpretar a legislação. A legislação federal, quanto ao rural, dizia o seguinte, artigo 1º, aplicam-se também a matéria, o disposto no artigo tal, aí cita umas 10 leis. Eu falei, deve ser fácil para o cidadão entender dos seus direitos e deveres, uma vez que, logo no primeiro artigo, um rural, né, ler aquilo lá, ele é remetido para várias outras leis, uma balbúrdia só. E eu disse que a legislação brasileira é feita para não ter efetividade. Ela acena com uma série de coisas, por exemplo, tem direito à aposentadoria especial, o segurado no regime da Previdência Social Urbana e Rural, e tem que comprovar a exposição a esses agentes. Quer dizer, ele não tem nenhum instrumento probatório, tudo depende da empresa e ele tem que provar. Ou seja, é para negar o direito. Exatamente para não dar efetividade. No caso eu fiz uma pequena pesquisa, não foi tão aprofundada, para participar de um evento há muitos anos, isso deve ter sido em 1970 e pouco, mais ou menos, sobre a origem do adicional de insalubridade. Veio com o primeiro salário mínimo. Então, havia um plus, um aumento, para quem se expusesse a determinadas atividades. E ali eles misturavam insalubridade com periculosidade também, de forma muito incipiente. Talvez seja essa a explicação histórica para que o adicional de insalubridade incida sobre o salário mínimo. Agora, com relação à periculosidade, como se tratavam de estatais, aí não tinha problema. É sobre a remuneração básica, 30%, porque não afetava a iniciativa privada. Eram os inflamáveis, os explosivos, depois o setor da energia elétrica, tudo estatal. Então, essa distinção também. Mas a CLT estabelece, e a maioria das decisões são nesse sentido, há exceções, mas constitui, portanto, a minoria, assim, você está exposto a 3 agentes considerados insalubres, mas você recebe um adicional. Ou seja, não é cumulativo. Já não significa muita coisa, ainda não é cumulativo por agente considerado insalubre. Também, no tocante à periculosidade, nós temos vários trabalhos que são extremamente perigosos, mas não estão previstos na legislação. E ainda hoje se discute se o profissional de radiologia, por exemplo, se tem direito ou não tem, há uma miscelânea porque a legislação é muito falha. Então, não é à toa que o francês diz que é o adicional de suicídio, não? Porque a pessoa é exposta durante bom tempo da sua vida a esses agentes, é um adicional de suicídio, não? E, segundo o professor Lacasse, da Unifesp, ele diz o seguinte, que os franceses depois acordaram, porque com essa história da monetização da saúde não se vende e tal, eles acabaram, os sindicalistas, concluindo que saúde não se vende, mas também não se dá. Né? Porque com esse discurso acaba-se não fazendo nada. Na verdade, a legislação é pífia, falha, e é mais um mito, entre outros tantos. Só pegando apenas um gancho no mito que o doutor Rebosco... O grande mito que existe, um dos maiores mitos que existe nas relações de trabalho, é uma coisa que a gente aprende na faculdade, que é assim, a relação sinalagmática do contrato de trabalho. É um nome muito bonito, né? É relação entre iguais, ou seja, eu vou discutir o meu contrato de trabalho. Isso é um mito, não existe discussão no contrato de trabalho. Quem vai lá se submete àquilo e ponto. O máximo que ele... Então não dá... Por isso que eu acho perverso o adicional de insalubridade, porque no bolo de tudo, do mito da discussão, ele vai lá ser exposto a coisas que nem sabe
que vai estar fazendo mal, vai lhe causar aí danos irreversíveis à saúde. A gente já estamos nos aproximando do final desse terceiro bloco, do final desse seminário. Acho que no fim o tempo acaba passando muito rápido, né? Acho que teríamos aqui temas para discutir por mais tempo, mas eu não poderia encerrar esse seminário sem fazer uma questão relativa que também surgiu na plataforma de ensino aí, e está muito relacionada à atualidade, né? Essa coisa que a gente tem vivenciado aí das novas regras previdenciárias, em especial a questão da terceirização. Então, eu queria pedir para o doutor Ussier para fazer como é que o senhor avalia essas novas normas que estão para ser aprovadas, esses novos dispositivos legais relacionados à previdência e à terceirização, obviamente, aí os impactos que a gente pode esperar desses novos dispositivos. Bom, eu acho que tanto uma como outra dessas reformas, ela está aí dentro dessa ideologia liberal que a gente vive mergulhado aí dos anos 2000 para cá, nesse milênio, né? Não é à toa que existe um Instituto Millennium divulgando ideologia liberal no país em todas as mídias, né? Mas vou me ater aqui à específica questão da terceirização e vou deixar a questão previdenciária para o especialista aqui, que é o Dr. Rebouças. A terceirização, na verdade, o que ela vai causar é uma absurda maior precarização das condições de trabalho, né? Na verdade, já existem terceirizações, mas não é na atividade fim, é na atividade meio das empresas. Mas, na verdade, vai ampliar de uma forma, vai perder o pouco controle que já existe em relação aos ambientes de trabalho das grandes empresas, né? Ou seja, daquelas que são responsáveis. Eu acho que a precarização das condições de trabalho vai aumentar de uma maneira assim incontrolável. Eu acho que é esse, sinteticamente, o meu ponto de vista a respeito da terceirização, especificamente em relação à questão da saúde do trabalhador. Okay. Quanto à Previdência Social, eu já mencionei que em 1991 perdoaram-se dívidas enormes dos estados e dos municípios. E assim se dá no âmbito da Previdência Social com relação aos clubes de futebol profissional, que nunca recolheram efetivamente, e uma série de outros fatores. Também o sistema de compensação entre estados, prefeituras e a Previdência Social quanto à contagem recíproca do tempo de serviço, as prefeituras e estados devem quantias imensas que não são cobradas por questões políticas para o INSS. Elas são devedoras de grandes importâncias. O que acontece é que quando o governo fez aquela montagem da super-receita, o objetivo é, com a reforma tributária, transformar a contribuição social em imposto, e aí eles vão fazer a festa sem maiores problemas. Nós já temos a DRU, que tira recursos expressivamente da Seguridade Social. Nós temos, apesar de todos esses assaltos aos cofres da Previdência, vamos falar assim, numa linguagem mais simples, ela tem um superávit. A professora Denise Gentil, profunda estudiosa da matéria, conhecedora, e com muita coragem, ela demonstra isso, que há um superávit na Seguridade Social, e de bilhões, apesar de todos esses assaltos, todos esses insultos às finanças. Mas os recursos da Previdência Social são canalizados para outros fins, para cobrir uma série de buracos aí de outra natureza. Além de que vão para o Ministério da Pesca, vão para as Forças Armadas, vão para uma série de coisas que não tem nada a ver com nosso regime de Previdência Social. Eu acredito que a tendência é piorar ainda mais, porque há estudos do governo no sentido de que esse período de espera ou de qualificação de 15 dias que passou para 30, seja apenas um começo, porque
há trabalhos que sustentam que deve ser de 90 dias, nos transtornos mentais, 120 dias, e isso vai trazer uma série de consequências. Por quê? Porque o objetivo é evitar ao máximo o pagamento de benefícios. Então, vão retirando direitos ou vão reduzindo o seu valor. Ora, quando houve a crise de 29, de Wall Street, o que fez o governo americano? Investiu na Previdência, não fez o contrário, porque ficou provado, desde então, dentro da ciência econômica, que quando há uma recessão, você tem que investir em benefícios previdenciários e não fazer o contrário que está sendo feito aqui, né? Porque é uma maneira de se aumentar o mercado consumidor e, com isso, reativar a economia do país. Estamos fazendo aqui contra as normas da própria economia, pelo menos de acordo com o que me foi ensinado. Então, a Previdência Social também é muito refratária, ela tem grupos lá. Esses grupos estão, muitos deles, não todos, evidentemente, há uma dualidade, há vários grupos ali, que alguns até se antagonizam. Mas vejam só, eu estava numa reunião lá no Ministério da Previdência, quando eu me considerava ainda amigo do Gabas, hoje não mais, por motivos óbvios, né? Havia lá um cidadão, eu cheguei 10 minutos depois de iniciada a reunião, não sei o quê, João Donadon, e toda vez que eu levantava uma questão, ele falou, mas as empresas. Eu sabia que ele era servidor de carreira, mas eu disse, olha, me perdoe, eu não estou entendendo aqui a sua posição. O senhor é representante das empresas aqui nessa nossa reunião? Eu sabia que não. Como o senhor está me insultando e tal? Como é que o senhor fala uma coisa dessa e tal? Eu falei, desculpe, eu não sei exatamente qual a sua condição aqui, porque toda vez que eu levantei um problema, e foram 5 vezes, o senhor diz, as empresas, o senhor traz uma objeção pelo lado patronal, então eu identifiquei o senhor como sendo um representante das empresas. Me perdoe a ignorância, né? Não é por acaso que há um parlamentar deputado aí sendo acusado. E há uma outra grande figura na Previdência, que é o Argolo, Luiz Argolo, perito médico, muito conhecido pelas suas intenções não muito democráticas e sociais, né? E não é que há um outro Argolo também aí sendo responsabilizado por corrupção, são coincidências. E há vários grupos lá claramente identificados com interesses patronais. Querem mudar, por exemplo, e tem gente que eu espero que seja de confiança, como o Paim, que entrou nessa coisa. Há um projeto para mudar o nome de auxílio-doença para auxílio-incapacidade. O Paim está defendendo, ele é o relator. O que acontece? Se isso se verificar, não é uma questão semântica, é um estudo da Tereza Maltese, lá do grupo do Toninho Malvadeza e continuadores, porque aí vai haver uma tabelinha. Tem uma hérnia de disco, levantou a perna na manobra de Lazegue a tantos graus. Não, você não tem incapacidade, você não vai receber nada. Entende? Vai ter uma tabelinha lá, se vingar esse projeto, e já está preparado. Ou seja, tudo está caminhando para a privatização do seguro de acidente de trabalho e é adeus saúde do trabalhador. A minha ex-mulher me acusa, você é um eterno pessimista, você só fala coisa para o pior. Eu falei, não, mas eu não sou cego também, eu estou enxergando aqui como é que está o andar da carruagem, né? Então, tudo isso é para haver a privatização do seguro de acidente de trabalho, basta uma lei, nesse particular, e vejam só, são altos os interesses nesse sentido, mas o E-Social, as mudanças de todas as NRs, principalmente da NR1, que ela é imensa, merece uma profunda reflexão. Já apontam privatização do seguro de acidente de trabalho. Ok, acabamos aí ultrapassando o nosso tempo desse terceiro bloco. Eu queria agradecer muito
a participação de vocês. Eu estou aqui conversando com o Dr. Jorge Luiz Ussier, que é Procurador de Justiça do Ministério Público, também com o Dr. Antônio Rebouças, que é advogado, professor convidado da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e estamos aqui nesse momento terminando o nosso 4º seminário do curso de especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana. Agradeço a todos da plateia que vieram aqui, que participaram ativamente desse seminário. Agradeço a você, aluno do curso de especialização, profissional da rede da Secretaria Municipal de Saúde, que está nos assistindo, nos vendo nesse momento, e que também procurou participar desse programa. Eu peço que continue participando, envie suas sugestões, suas críticas, para a gente poder ir melhorando esses seminários. Você pode utilizar o e-mail, canal profissional, @prefeitura.sp.gov.br, ou então nos acompanhar nas redes sociais. Estamos presentes, o canal profissional da Rede São Paulo Saudável está presente também nas redes sociais. Então você pode utilizar também esse mecanismo para se comunicar conosco. Participe, afinal, você sabe, nós estamos no canal profissional da Rede São Paulo Saudável, um canal de TV feito por você e para você. Muito obrigado e até mais.